que na época era bem diferente do que nós temos agora, né? O que eu acho que é um dado muito importante, porque naquele momento os movimentos feministas eles eram ligados mais aos partidos políticos, né? Estava-se num período de fim de regime militar, mas assim mesmo havia uma certa condição dos movimentos se expressarem. Então, tu tinha desde dos movimentos feministas dos partidos, né, vamos supor, conservadores, né? Os muito conservadores não tinham movimento feminista, certamente, e também todos aqueles partidos que estavam buscando a legalidade, né? Que isso foi só garantido depois de 85, quando houve o fim do regime militar, eles tinham seus grupos feministas. E o que eu quero chamar a atenção é que a grande diferença que eu vejo daquela época para agora é que, na verdade, havia vários grupos feministas lá na URGS, mas quem participava dos movimentos, em geral, eram mulheres que já participavam da luta geral, de outros movimentos, né? E que começaram a ter uma atividade nos grupos feministas também que estavam em ascensão. Mas não tinha assim uma grande parcela das mulheres, né, atuando no movimento feminista. Então podiam até apoiar, mas não havia um envolvimento maior de grande parte da população, até porque não era o momento, não havia essa mobilização, mas mesmo na universidade tu não tinha grandes contingentes de mulheres participando. Então isso eu vejo como um grande avanço daquela época para agora, quando tu tem muitas mulheres, por exemplo, que não são ligadas a nenhum outro grupo político, nenhum outro grupo, e que se interessam em participar do movimento de mulheres. E eu acho que isso está em crescimento. Eu mesmo participo de uma entidade nacional, além aqui do grupo de pesquisa, eu participo da União Brasileira de Mulheres, sou da coordenação estadual e aqui também da UBM local, e eu tenho visto que quando a gente fala em participar de movimentos de mulheres, as mulheres logo querem participar, querem se filiar, querem se inscrever, querem fazer alguma coisa em termos da luta feminista. Então, por isso eu quero agradecer aí ao nosso grupo, né, por me oportunizar esse momento, a possibilidade de eu falar de um tema que eu gosto muito, que é essa relação entre a opressão da mulher em relação aos movimentos sociais, né? Desculpa, a questão da opressão da mulher em relação aos movimentos feministas. A nossa palestra tem o nome da construção histórica dos feminismos, e é daí que eu vou partir, né? Quando eu falo dos feminismos, é porque eu parto desse pressuposto, né? Não existe um movimento feminista, existem vários, o que eu acho que é positivo, né? Tem vários grupos de mulheres atuando no Brasil, em Pelotas, em todo o mundo, né? E eles se diferenciam por várias questões, né? Alguns se diferenciam por questões das lutas principais que eles adotam, e muitos se diferenciam também pelas concepções gerais que tem da questão da mulher. Então, um pouco eu quero abordar sobre isso, né? Quando eu falo dos muitos feminismos, né? Sobre como eles encaram a discussão a respeito da opressão da mulher, como que surgiu a opressão da mulher. Então, esse vai ser o foco do nosso debate, né? Eu vou falar de outras coisas, mas o foco realmente é discutir a origem da opressão da mulher e a sua relação com os diversos movimentos feministas. Mas antes de eu chegar nas origens, eu quero falar exatamente da atualidade, né? Não da atualidade propriamente do período de Covid, que isso eu vou falar depois, mas eu quero falar, assim, mulheres do século XXI, né? O que está acontecendo conosco, né? E eu gostaria de destacar nesse momento uma questão que eu sei que é de domínio de todos, mas que eu quero explorar algumas particularidades, que é a questão da relação que se faz da mulher com atividades relacionadas ao cuidado. Então, partindo daí, eu vou depois retroceder para discutir outras questões no sentido da opressão. Quando eu falo da questão do cuidado, aqui eu estou me referindo tanto ao cuidado que é exercido em casa, né, o cuidado no âmbito doméstico, como das profissões que as mulheres escolhem, né, em geral, muitas delas vinculadas à questão do cuidado. Eu vou começar por essa questão da relação do cuidado doméstico, né?
para tentar fisgar uma outra questão que eu, muito recentemente, me dei conta, né? Nós sabemos já que, em casa, né, todas as atividades que são relacionadas ao cuidado, elas aparecem como se fosse uma responsabilidade da mulher. Então, embora a gente veja que tenha ocorrido avanços, né, em que muitos lares a gente vai ter uma certa divisão de tarefas, né, ainda isso é muito marcante e a gente vai encontrar muitos casos que todas as atividades exercidas em relação a cuidados são exercidas por mulheres, né? Então, a gente fala de todos os tipos de cuidado, né? Do cuidado desde a criança pequena, quando é bem pequena e requer uma atenção o dia inteiro, né? Como da criança um pouquinho maior, quando a mãe precisa fazer o acompanhamento da escolar para ver se ela está fazendo os temas, se ela está se desenvolvendo, se está bem com os amiguinhos, né? Passando pelo cuidado em geral com a alimentação, que na verdade não é só fazer o alimento, né, cozinhar, mas significa todo o processo, né, desde da limpeza da cozinha, organização para que ela funcione, o preparo do alimento e depois a limpeza de novo da cozinha para que ela se mantenha higienizada, né? E todas as outras questões relativas ao cuidado, né? Quando eu falo de cuidado, eu estou falando do cuidado e manutenção da casa em geral. Então, aí passa também pela limpeza dos banheiros, da cozinha, da casa toda, né? Da higiene em geral da casa. E também a gente sabe que quando tem uma pessoa idosa na família, em geral, cabe à mulher, né? Seja a filha ou seja a neta, alguém que vai acabar tomando conta também da pessoa idosa quando ela fica morando na casa daqueles familiares. Bom, essa questão que eu estou me referindo, de fato, não é novidade para ninguém, né? Eu sei que muitas mulheres, inclusive, colocam as coisas dessa forma, sim, mas eu gosto de lavar louça, né? Só não gosto de lavar talher, por exemplo, né? Tem alguém que diz. Outra pessoa fala, não, mas eu gosto de limpar a casa. Né? Então, não é questão, não estou discutindo a questão do gosto. Né? Eu estou discutindo o fato que essas tarefas de cuidado, elas todas têm uma característica. Em geral, elas são extremamente repetitivas e monótonas. Ou seja, tu vai limpar a mesma louça que tu lavou ontem, tu vai lavar a mesma louça, a roupa que tu já lavou a semana passada, né? Só que as mulheres, elas vão desenvolvendo, para que essa atividade não seja tão cansativa, elas acabam desenvolvendo rotinas para facilitar a atividade. Então, elas têm uma certa criatividade para ver como que elas vão tornar aqueles trabalhos mais fáceis. Mas isso não significa que esses trabalhos fiquem mais fáceis, né? Então, na verdade, o que a gente vê é que eu não estou discutindo se gosta ou não do trabalho doméstico. O que eu estou discutindo é que esse trabalho tem sido imposto às mulheres, né? E o que eu quero realmente destacar aqui não é isso. É o fato de que, se cada um de vocês pensar um pouco, vocês vão lembrar de alguma pessoa que cruzou na sua vida, ou que talvez ainda cruze, né? Que jamais fez nenhuma dessas atividades que eu mencionei. Então, não é o fato da mulher ficar sempre relacionada à atividade de cuidado. É o fato que, além disso, né, há uma combinação geral na sociedade para que os homens fiquem liberados da atividade de cuidado. Então, significa que algo há nessa atividade que realmente ela é uma coisa considerada de segunda categoria, então, portanto, ela fica na mão das mulheres. Na verdade, eu acho que a gente pode acabar até reagindo um pouco a essa ideia quando a gente pensa, não, mas espera um pouquinho, eu gosto de estar com as minhas crianças em casa, eu gosto de cuidar das crianças, né? É uma coisa que desenvolve os laços afetivos, isso para mim é positivo. Nem tudo no cuidado é negativo. Eu não estou dizendo que tudo no cuidado é negativo, eu estou dizendo que não é sempre que aquela mulher que fica relacionada a uma atividade doméstica, ela possa ou queira fazer isso naquele momento. E, no entanto, ela não tem escolha. E algumas dessas atividades também não são tão glamourosas assim, né? Porque se for pensar, por exemplo,
na atividade de cozinhar, que é uma tarefa que é colocada na mão da mulher em geral, né? É claro que tu pode ser extremamente criativo na cozinha, mas quando tu tem que fazer o almoço ou a janta na corrida, porque tu já tem outra atividade para fazer depois, perde a graça, né? Então, as atividades de cuidado, elas não são nada... em primeiro lugar, como elas não geram um produto, né? O produto de limpar a casa é uma casa limpa, o produto de cuidar de uma criança é uma criança cuidada, né? Elas não são consideradas trabalho e, portanto, são bastante desvalorizadas, né? Então, eu me ative à questão do cuidado porque eu quero que a gente pense em conjunto como essa tarefa é uma tarefa também decorrente da opressão da mulher. Ou seja, eu não estou me referindo à opressão apenas àquela que é mais gritante, que é a violência, né? Que é o salário desigual, né? Que é o bullying, sei lá, várias formas de violência, de opressão que a gente conhece na sociedade, né? Eu estou me referindo a uma violência que é muito sutil e que acontece no cotidiano de quase todas as mulheres diariamente. A tarefa de ficar relacionada à atividade de cuidado. E a gente vai recebendo isso de uma forma tão natural que a gente nem percebe. E muitas mulheres, inclusive, acabam considerando que aquela tarefa é dela mesmo, que ninguém faz tão bem quanto ela e que não gostaria que outra pessoa fizesse, porque aquilo é tarefa de mulher. Isso ainda existe, mas isso é criado também por uma sociedade que tem interesse de manter alguém responsável por isso, para que o Estado, para que as instituições não precisem se preocupar com a reprodução da vida, de certa forma, né? Porque é esse trabalho invisível na sociedade que mantém a reprodução da vida, que mantém a reprodução social e que é um trabalho não pago, é um trabalho que é completamente desmerecido e, como eu disse para vocês, é considerado um não trabalho. Então, quando a gente pensa, né, nessa opressão em geral, e inclusive nessa opressão cotidiana, a gente fica pensando o seguinte: sim, mas quem foi que definiu isso? Quem decidiu que as mulheres têm que ficar responsáveis pela questão dos cuidados, né? E se eu for falar nisso, a respeito desses cuidados nos dias de hoje, é muito mais complicado ainda. Eu vou voltar a falar isso mais adiante, no final. Eu quero agora me deter na questão mais geral. Mas se tu for pensar, quem define que é a mulher que precisa ter as atividades relacionadas ao cuidado? Pelo fato de ela ter tido uma gravidez e gerado uma criança e ter tido um parto, não significa que toda a tarefa de cuidado de uma criança pequena seja dela, né? Existem funções que são dela, né? A gravidez é só dela, evidente, a amamentação é com ela, né? Mas isso são questões biológicas que fazem parte, né, da vida da mulher, mas a maioria das outras situações que são atribuídas à mulher, inclusive como condições femininas, elas não são necessariamente relacionadas às mulheres, né? Qualquer homem sabe limpar uma casa, qualquer homem sabe cozinhar, qualquer homem... Mas aí vem aquelas desculpas: não, eu nem lavo a louça, porque toda vez que eu lavo a louça eu quebro, então eu prefiro que a minha mulher lave. Não, eu não limpo a casa porque eu já vi, a minha mulher limpa muito melhor do que eu, né? Então eu não dou para isso, né? Eu não consigo atender as crianças, eles são muito teimosos, eu não consigo dominar. A minha mulher, basta olhar para eles, eles já ficam quietos, então é melhor que ela faça essa atividade, né? Então, todas essas tarefas que acabam sendo determinadas para as mulheres, né, nós vamos ver que, na verdade, não tem nada a ver com o sexo feminino, né? Nós não somos melhores nessas atividades do que outras pessoas, né? E aí que eu volto a essa questão de a gente tentar descobrir qual, então, a origem dessa opressão, né? Por que a mulher acabou nesse tempo todo, né, que existem as mulheres, né, com toda a evolução que a sociedade já teve, com todos os espaços que se abriu, não se mudou essa etiqueta de dizer que a mulher é que sabe cuidar.
portanto, ela deve ficar em casa e exercer as atividades domésticas. Então, vamos tentar ver como é que isso aí interfere nas lutas feministas, né? Eu falei de hoje para falar exatamente sobre o que eu tinha comentado anteriormente. Eu acho que as mulheres estão se ligando mais em participar de movimentos feministas quando elas se dão conta de algum tipo de opressão. Não necessariamente dessas, qualquer outro tipo de opressão. Então, elas também ficam pensando que elas podem participar para tentar mudar. Então, os movimentos feministas, eles, na verdade, eles servem para isso, né? Eu entendo que feminismo é a luta da mulher por seus direitos, né? Qualquer tipo de direito que a mulher lute, né? Que seja a seu favor, né? Porque também tem movimentos ditos feministas que não são feministas, no caso, mas que jogam no atraso da mulher, né? Mas qualquer luta que a mulher trave pelos seus direitos, né? Ela tem uma função importante na sociedade. E aí não tem muito, para mim, não faz muita diferença, né, se a mulher começa a participar de uma luta específica e se dá conta do que está acontecendo na sociedade como um todo, ou se ela começa a compreender a realidade que ela vive de forma geral e depois ela vai entender como é que se encontra os seus direitos dentro desse contexto geral. Isso não tem a menor importância, né? Eu acho importante que a mulher, ao participar, ela certamente vai se dar conta de que a sua luta, mesmo que seja uma luta específica, ela pertence a um universo maior e que as transformações necessárias são mais profundas do que simplesmente tu garantir aquele direito que muitas vezes ela está lutando. Então, muitas das lutas das mulheres, por exemplo, elas são por um tempo, né? São por uma causa, por um tempo, né? Então, por exemplo, quando houve a luta sufragista, né, na passagem do século XVIII para o XIX, vários países, né, se organizaram, várias mulheres em diversos países se organizaram pelo direito ao voto, porque entendiam, né, de uma forma limitada, mas entendiam que se as mulheres pudessem votar e ser votadas, elas mudariam as leis e, com isso, elas iam mudar a sua realidade de opressão. Mas aquela luta, ela foi uma luta que ocorreu enquanto não havia o direito ao voto, né? Quando os países conquistaram o direito ao voto feminino, essas lutas se transformaram em outras, ou então esses movimentos acabaram, né? A mesma coisa que a gente teve a luta em 2018 pelo Ele Não, né? Que foi uma luta que, na verdade, galvanizou a atenção em todo o país. E nesse momento, por exemplo, foi um momento que eu percebi isso, né? Mulheres que não eram ligadas a nenhum grupo, nenhum movimento, nenhum partido político, né? Entraram, né, de cabeça nas movimentações, nas mobilizações pelo Ele Não, porque entenderam, né, que o que representava aquela proposta de governo para os direitos das mulheres. Então, acho que foi um momento que cresceu muito a luta feminista no país, né, que as mulheres foram realmente para a rua lutar por uma questão geral, né, que era não eleger o Bolsonaro, mas com uma perspectiva dos seus direitos enquanto mulher. Então, isso que eu quero colocar é que hoje há esse avanço na compreensão, mas eu acho que muitos dos movimentos feministas, eles não discutem, por exemplo, a questão da origem da mulher. Não é muito comum, né, que seja uma verdade em torno de algumas causas ou de alguns direitos ou de algumas políticas públicas, né, no sentido de tentar transformar uma certa situação dentro desse quadro mesmo que a gente vive hoje. E aí nós vamos tentar aprofundar um pouco da questão dessa origem da opressão da mulher, né? Porque existem muitos pontos de vista a respeito disso, né? Algumas feministas, inclusive, colocam a questão da origem da opressão no fato das mulheres reproduzirem. Então, feministas, inclusive conhecidas internacionalmente, colocam dessa forma, né? E, nesse sentido, a proposição que elas têm é de tentar livrar a mulher, né, das coisas que lhe trazem opressão por ser mulher e
conduzem a luta feminista nesse sentido. Mas o que a gente vai percebendo, e eu já apontei um pouco isso anteriormente, é que, na verdade, essas funções que a mulher acaba exercendo por ser mulher, né? Menstruar, engravidar, amamentar, né? São questões específicas, de fato, mas elas não inviabilizam de forma nenhuma qualquer desenvolvimento intelectual da mulher. A mulher não deixa de ser capaz de fazer outras coisas em função de estar vivendo um período de gravidez ou depois da ocorrência de um parto. Claro que pode ter algumas atividades limitadas, né? Quem é que não ficou um dia todo dentro de casa, embaixo das cobertas, se podia fazer isso, né? Quando estava menstruada, por ter cólica? Claro que isso ocorre. Quem é que não enjoou na gravidez e não pôde sair de casa porque estava extremamente enjoado? Quem é que não se sentiu frágil no final de uma gravidez, né? Quem é que não se sentiu frágil depois de um parto? Então, existem algumas características específicas temporárias que a mulher vive, mas que, no entanto, não afetam as suas faculdades mentais, intelectuais, né? O que ocorre é que, na verdade, a sociedade tomou esses limites provisórios que a mulher tem, esses momentos, como fator para gerar mais opressão. E o que ocorre, né, socialmente, é que muitas vezes essa mulher ela fica fora da realidade, porque a sociedade não compreende o momento específico que ela está vivendo e joga mais para que ela fique quieta em casa, sem fazer nada, cuidando da criança ou esperando a criança, né? Então, não há uma política pública que apoie as mulheres para que, nesses momentos em que ela tem determinadas fragilidades, vulnerabilidades, ela possa superar de forma mais adequada, né? Nem mesmo quando ela tem seus filhos pequenos, há um apoio para que ela não fique o dia inteiro, né, envolvida com uma criança pequena. Então, a sociedade não ajuda muito a mulher nesse período de mais fragilidade. Mas isso não significa que a mulher tenha qualquer uma dessas características, né, intelectuais a menos do que um homem pelo fato de ser mulher. No entanto, como eu afirmei, a sociedade procura reforçar essas fragilidades e colocar a mulher fora, né, do contexto, né, quando ela vive isso. Hoje mesmo eu estava lendo um artigo em que colocava, isso aí nos interessa a todos nós que estamos aqui nessa palestra, que colocava como está diminuindo a produção acadêmica das mulheres durante a pandemia, né? Eu até posso depois postar o link, eu achei muito interessante, porque, na verdade, é óbvio, né? Se uma mulher passa o dia inteiro agora com uma criança em casa, sendo ela trabalhando ou não em casa, ela não tem condições de se concentrar para fazer um artigo, isso é mais do que sabido. Certamente alguns homens também vão produzir menos no período de pandemia, não estou dizendo que não, né? Porque realmente é um momento muito diferenciado. Mas para as mulheres se torna totalmente impossível tu realizar um trabalho acadêmico, né, quando ela fica responsável totalmente por todas as atividades de cuidado e ainda mais muitas delas com atividades de trabalho em casa. Então isso é um dado novo da realidade que não estava colocado, né? Por exemplo, quem está na universidade, os professores, né, estão dedicados à universidade, né? E tem as suas formas de se isolar para pensar, para se concentrar, para pesquisar, para produzir, né, nos períodos normais. No entanto, agora com a pandemia, essas coisas ficaram mais visíveis, né? Mas eu falava então para vocês, né? Se não é a questão da reprodução que causa a fragilidade da mulher e a opressão, então que, né? Então tem outros grupos feministas que consideram que o fator que determina a opressão da mulher é a própria atitude masculina, né? São os homens os opressores naturais que
na verdade, a opressão seria inerente ao ser humano, ao homem, né? E que ele seria, por natureza, um ser opressor. Então, é um outro ponto de vista também, que existe em vários correntes feministas, colocando, de certa forma, que sempre existiu essa tentativa de superioridade do homem sobre a mulher. Bom, aí nós vamos ter que retroceder um pouco no tempo, né, para entender se sempre foi assim, né? Eu sei que não foi sempre assim, né? Nós sabemos que no período da comunidade primitiva, as relações entre homens e mulheres eram diferentes, né? É claro que para alguns talvez seja difícil pensar como é que funcionavam as comunidades primitivas, né? Como é que era aquele período que a gente chama dos homens das cavernas, né? A ideia que vem na mente é um cara com uma clava na mão puxando a mulher pelos cabelos, né? Essa é a figura que se faz daquela época, né? Que na verdade é só uma brincadeira, porque provavelmente as coisas não eram bem assim. Mas é a visão que se tem daquele momento. Mas, na realidade, na comunidade primitiva, não existia essa situação de opressão do homem sobre a mulher. Então, se a gente tentar pensar de uma forma mais realística, vamos pensar nas comunidades indígenas, né, que vivem, quando não tem ainda o contato com o homem branco, com o sistema capitalista, quando não se incorporam ainda ao sistema capitalista, eles têm uma vida semelhante às comunidades primitivas, né? E tu vai verificar que as ações, né, realizadas numa comunidade indígena desse tipo, tu não verifica essa opressão, né? Nem do homem sobre a mulher, nem de um homem sobre outros homens. Tá? Então, como é que surgiu essa situação historicamente, né? Nós sabemos que as comunidades elas funcionavam de forma que se atendesse socialmente a todos os participantes da comunidade. Então, de fato, naquele período, se sabe que havia tarefas que eram realizadas pelas mulheres e pelos homens, havia uma divisão sexual do trabalho. As mulheres ficavam dedicadas mais às tarefas que ocorriam no local, né, no seu local de moradia, enquanto os homens saíam, né, para buscar alimentos, né, e caça e pesca e frutas e o que fosse. Isso eu estou falando já no período onde há já uma certa fixação das populações no seu local, né, quando tinham deixado de ser nômades. Mas esse período ele também permite o desenvolvimento dessas comunidades e é quando se desenvolve a agricultura e a criação dos animais. Na verdade, num primeiro momento, antes disso, não havia agricultura, apenas se coletava, né, o que havia na natureza. A agricultura foi realmente um grande passo no desenvolvimento do homem, porque agora ele poderia produzir o seu alimento. E a questão também da caça e da pesca, há uma evolução para que tu também, além de caçar e pescar, tu possa domesticar alguns animais que pudessem ajudar no desenvolvimento do trabalho. Né? Esse desenvolvimento social ele passa a gerar, então, para as comunidades o que a gente vem chamar de um excedente, ou seja, a comunidade ela produz o que precisa para o seu pessoal, né? E depois que todo mundo está alimentado e está em condições, então aquilo que sobra é o excedente. Então, com esse excedente, permite que essas comunidades realizem trocas com outras comunidades. Isso, por um tempo, né, também vai auxiliando no desenvolvimento de cada uma das comunidades. Mas também não se pode negar que, muitas vezes, havia conflitos entre essas comunidades, né? Principalmente nesse período de fixação à terra, até para uma comunidade que quisesse uma terra melhor do que a outra, ou um local que tivesse mais acesso à água, né? Então, poderia haver conflitos entre essas comunidades. E o que ocorria, então? Né? No início, se tem a ideia de que acontecia a lógica, né? A tribo que guerreasse com outra tribo e vencesse, ela fazia o que era lógico para aquele momento. Ela matava os homens e trazia as mulheres para a sua tribo.
né? E aquelas mulheres passavam a viver nessa nova tribo e se incorporavam naquela nova tribo. Com o desenvolvimento do excedente, com o desenvolvimento desse tipo de realidade, né, algumas pessoas começam a se apropriar desse excedente. E aí começa a surgir o que a gente chama da propriedade privada. E essa propriedade privada é que vai fazer com que os homens da tribo agora tenham uma nova preocupação. Porque antes de tu ter a propriedade privada, quando tu tinha a propriedade coletiva, as crianças também eram educadas em conjunto e a tribo, na verdade, se protegia, se defendia e trabalhava toda comunitariamente de forma coletiva, para atender a todos os componentes daquela tribo. Com a questão da propriedade privada, os homens da tribo começam a se preocupar com uma nova questão. Se eles morressem, para quem ia ficar os seus bens? Para quem ficaria a herança se eles não tinham como saber quem eram seus filhos? As mulheres sabiam quem eram seus filhos, né? Mesmo que depois os criassem em comunidade, mas elas provavelmente saberiam sempre quem eram seus filhos, né? Apesar que, em geral, se tem a ideia de que não havia uma distinção nessa educação, né? Se educava todos em conjunto. Mas os homens começaram a se preocupar como transferir a herança para os seus próprios filhos. E aí que aparece a questão da monogamia, né? Ou seja, aparece o casamento monogâmico, que era para manter a mulher na propriedade do homem, né? Como reprodutora, e que permitisse, então, que o homem pudesse passar os seus bens para os seus descendentes. Então, essa é a origem do casamento monogâmico, né? Que se mantém, né, até os dias de hoje, né, com essa preocupação, ainda que hoje seja completamente diferente, porque a ciência já pode determinar se o pai realmente é pai daqueles filhos ou não. Naquela época não tinha como saber. Então, na verdade, se a gente for tentar aprofundar aonde é que está a origem da opressão da mulher, e a gente vai ver que a origem está mesmo na propriedade privada, né? A propriedade privada é que vai fazer com que haja esse interesse de passar os bens para outra geração, né? Porque se tua propriedade fosse coletiva, isso não seria um problema. E aí também que vão surgindo as classes sociais, porque o que muda agora na questão dos momentos de embate entre as comunidades é que agora, em vez de tu matar os homens e tomar as mulheres daquela outra comunidade, tu faz diferente. Tu pega a comunidade que perdeu e toma essa comunidade como escravo. E aí vai ser o surgimento da primeira sociedade de classe, que é a sociedade que a gente chama de a sociedade de escravos, né? Onde tu tem os senhores e tem os seus escravos. Para que esses escravos? Para poderem trabalhar, para aqueles que têm a propriedade, para que eles continuem a se desenvolver ainda mais. E entre essas propriedades, né, também a mulher se encontra. Então, a escravidão e a escravidão da mulher surgem no mesmo momento e originam a escravidão que nós temos até hoje, ou seja, a opressão que a mulher tem até hoje. Então, eu coloquei assim de uma forma um pouco simplificada, né, sem aprofundar muito, né, como é que tem sido entendido pela ciência a questão do desenvolvimento da opressão da mulher, para identificar, principalmente, o seguinte: não, a mulher não foi sempre oprimida. A opressão da mulher surge exatamente com o advento da sociedade de classes e com a presença da propriedade privada. Então, isso nos dá uma outra perspectiva para entender por que nós somos oprimidas. Então, esse homem, né, que toma a mulher como sua propriedade, ele também determina, desde aquela época, as funções que essa pessoa vai ter na sua casa, na sua propriedade, né, pela sua propriedade, que é a mulher. E aí que se começa a tentar, se muda aquela atividade coletiva que tinha, onde todos trabalhavam para toda a comunidade, para que a mulher dispense a sua atenção para a pequena comunidade que é a sua família. Então, a partir dali, ela passa a ter que executar todas as tarefas que antes eram feitas coletivamente no âmbito privado.
Então, se privatiza a atividade da mulher. E nisso ela também perde o poder que ela tinha, porque na sociedade, né, baseada na coletividade, ela era respeitada, ela tinha uma função social dentro daquela comunidade inteira. Agora, ela já não tem mais a função social. Ela é indispensável naquela família, mas para a sociedade, ela perdeu totalmente a sua função. Então, as sociedades, a partir de lá, mudando, né, os modos de produção, desde aquela época até hoje, vão se transformando, mas sempre foi um processo onde a mulher foi glorificada pelas suas qualidades de bondade, de organização, de carinho, de cuidados. Então, foi ao longo do tempo, essas qualidades foram impostas como qualidades que seriam específicas das mulheres, e certamente todas as mulheres que saíam desse padrão eram considerados fora da sociedade. Então, se buscou criar um protótipo do que seria a mulher com base nos interesses, né, de todos os modos de produção que foram se desenvolvendo daquele período para cá. Então, entendendo dessa maneira, que essa discussão tem base na ciência do materialismo histórico, tu vai entendendo que é um processo bem mais complexo do que a gente pensa, que vai exigir transformações da sociedade que não são tão simples. Né? Não são tão simples até porque é isso mesmo que a gente tem percebido. Muitas coisas daquele tempo das cavernas, digamos, né, mudou para cá. Muita tecnologia avançou, muita coisa se desenvolveu extremamente. O homem está no espaço, o homem está no fundo do mar, né? Agora está a busca de uma vacina para derrotar uma pandemia, mas as relações humanas pouco mudaram nesse sentido. Né? Claro que há avanços, né? Com certeza. Se nós formos comparar com a vida de uma mulher no início do século XIX, ou no início, mesmo que fosse no início do século XX, nós vamos ver que avançou muito os costumes, né? Mas mesmo assim é de uma forma muito lenta. E mesmo sociedades mais avançadas, elas tiveram bastante dificuldade em enfrentar, né, esse tipo de opressão específica sobre a mulher. Né? Nós vamos voltar depois a falar sobre isso um pouco adiante. Mas então eu falava para vocês, né, que os movimentos feministas, né, muitas vezes não tratam dessa abordagem da opressão da mulher, mas a gente pode perceber que os movimentos feministas que se baseiam em alguma concepção política, eles têm uma visão, né, de como se deu essa opressão. E essa visão ela vai influenciar em outras questões. Eu costumo dizer que existem 4 coisas, na minha opinião, que diferem os movimentos feministas. A primeira é exatamente essa que eu abordei, que é a origem da opressão da mulher. Né? Como que cada movimento vê, né? Sabendo que alguns movimentos não mencionam, não comentam sobre isso. Mas seria, vamos supor, a principal questão. Como aquele movimento, né, interpreta a origem da opressão da mulher. As outras questões se referem à relação entre raça, classe e gênero, a questão de como o movimento se agrega na sociedade, na luta mais geral, né? Que são questões que vão marcar essas diferenças. Né? E também nós vamos verificar que, além da questão de como se posicionam na atualidade, nós podemos também tentar identificar em cada movimento feminista como é que eles veem o rumo do movimento feminista, ou seja, para onde aponta a luta das mulheres, além da conquista do seu direito nesse momento, para onde que ela aponta. Então, eu vou abordar um pouco sobre os outros 3 rapidamente, né? Porque eu acho que o principal mesmo é a questão da diferença na abordagem da opressão da mulher, mas entra essa questão importante da relação de classe, raça e gênero. E isso é muito importante nas concepções feministas, porque até um tempo atrás, né, essa questão era meio escamoteada, né, não se discutia muito. Né? Havia uma identificação de uma mulher como um ser geral, genérico,
e se entendia que todas as lutas das mulheres eram iguais. Não digo iguais, mas que todas as mulheres tinham contradições iguais, né, nas sociedades que viviam. Algumas em maior grau, outras em menor grau, mas pela sua condição de ser mulher, elas teriam lutas comuns. Mas isso avançou muito sobre isso, né? Essa questão se abordava desde o século XIX, em alguns estudos do Marx, tu vai ver que há uma compreensão de, de como abordar essa luta geral da emancipação, mas tu vai ver que não houve um desenvolvimento muito grande durante muito tempo sobre essas questões. Então, o que a gente vê hoje é que a questão de raça ela é tão importante na discussão sobre a questão da dominação da mulher como a questão de classe. Não há como a gente minimizar essa questão, porque não dá para falar da mulher genérica e do homem genérico. Se nós pegarmos uma escala, por exemplo, entre homens e mulheres brancos e negros, né, nós vamos verificar que o topo dessa linha é o homem branco e o setor mais sacrificado é a mulher negra. Né? Então, nesse intermédio, né, tem o homem branco, a mulher branca, o homem negro e a mulher negra. Né? Então, há uma escala onde tu vai verificando que não dá para tu igualar, muitas vezes, a luta da mulher que trabalha com a luta da mulher que não precisa trabalhar. Né? Então, existem as suas diferentes condições. E aí tu vai ver que grande parte da mulher trabalhadora, dos trabalhos mais penosos, se encontra a mulher negra. Então, é preciso que a gente faça uma discussão mais aprofundada a respeito desse tema, que certamente nós vamos abordar aqui na continuidade do curso também. O outro tema, né, então, além da questão da opressão, além da questão da relação classe, raça e gênero, eu diria que é muito importante identificar como é que os movimentos feministas se integram na luta geral. Porque, na verdade, não há equívoco nenhum em um movimento escolher um tema determinado para reunir as mulheres e lutar por algum direito, alguma política pública, alguma conquista necessária naquele momento. E nem há problema nenhum que essas lutas elas sejam, como eu falei para vocês, por um tempo específico, né? Por um tempo enquanto tu não conquista o direito. Né? Então não há nenhum problema que se lute, né? Que se tenha grupos que lutem contra a violência, que tenha grupos que lutem pelos direitos da mulher negra, que tenha grupos que lutem pela questão LGBT, que tenha grupos que discutam lá dentro do sindicato a questão salarial, de igualdade de salários. Né? Então, não há problema nenhum que esses movimentos tenham as suas especificidades. Né? Eu acho isso muito salutar, na verdade. Mas o que é diferente é o seguinte, e como que esses setores se relacionam entre si, entre os movimentos feministas, e como se relacionam com outros setores? Então, aí tu volta para aquela discussão anterior. Se na tua cabeça, né, o responsável pela opressão da mulher é o homem, tu não vai levar nenhuma luta junto com um grupo de homens, ou grupo de homens e mulheres. Tu vai só entender que a tua luta é das mulheres. Então, se tu for te unir com alguém, tu vai te unir só com um grupo de mulheres. Né? Então, não me parece que seja a melhor situação, principalmente quando a gente vive momentos difíceis, como nós estamos vivendo agora, por exemplo, em que nós temos um quadro de avanço do fascismo a nível internacional, e que aqui no Brasil não é diferente. Então, é possível levar a luta contra o fascismo aqui apenas juntando os grupos de mulheres? Não. É possível tentar o afastamento do governo federal, do atual governo, só com as mulheres? Não. As mulheres podem ter um papel importante, tem, mas sozinhas elas não vão conseguir. Né? É necessário uma frente muito mais ampla. Né? Na verdade, quanto mais forte é o inimigo, tu precisa de uma frente muito mais ampla para combater. Então, nesse aspecto, é importante entender como é que aquele movimento determinado de mulheres, aquele movimento feminista, se integra na luta. Eu acho que o correto é tu ter as suas lutas específicas, né? Cada um na sua área, mas também
ter a abertura de poder atuar com outros setores, né, que lutam pelas mesmas questões fundamentais para o desenvolvimento brasileiro, né? Então, hoje, no momento que se luta, por exemplo, né, hoje nós temos dois problemas para resolver no Brasil, né? A pandemia e um governo que não resolve nem a questão da pandemia, né? São dois problemas gravíssimos e que estão muito interligados, e isso nos exige cada vez mais essa identidade com outros setores, mesmo que não pensem muito parecidos conosco, mas que tenham também a mesma meta, né, de avançar para uma sociedade mais democrática. Então, isso seria uma segunda questão, uma terceira questão. Eu acho que, como um quarto elemento, eu também distingo entre os movimentos feministas essa questão da abordagem do rumo do movimento. Porque, claro que o movimento ele pode ser responsável só por, vamos supor, um grupo se une para discutir a questão da ausência de creches numa cidade, né? Então, as mulheres vão se reunir por essa questão, porque acham que é um problema sério que tem que ser resolvido. Um outro grupo vai se reunir para discutir a questão, né? Então, aí, no caso, para atender uma política pública, né? Um outro grupo vai se reunir para discutir a questão da violência contra a mulher. Certo, mas como é que eles veem que essas lutas se inserem no contexto mais geral? Porque uma questão importante do movimento feminista, na minha opinião, é que ele precisa sempre estar contextualizado, né? Não é possível tu comparar as coisas que as mulheres lutavam no início do século passado para a atualidade, né? São formas diferentes de atuar, né? Não dá nem para tu comparar, né, as lutas que tu leva hoje, né, nesse período de crescimento do fascismo, comparando com alguns anos atrás, quando no mundo já se iniciava esse avanço do fascismo, mas que tu tinha muitos governos, né, que estavam desenvolvendo um quadro de maior democracia. É completamente diferente, né? Então, qual é o rumo que cada um desses movimentos entende que deve avançar essa luta? Né? É só a conquista daquele direito mesmo? Mas será que aquele direito consegue ser conquistado nesse atual quadro que a gente vive? E aí entra um fator interessante que eu observo, que muitos dos movimentos feministas hoje, no mundo todo, eles são anticapitalistas. Eles reconhecem, mesmo que não se proponham a fazer uma luta política mais aprofundada, eles se consideram anticapitalistas, porque compreenderam, né, o que o capitalismo, né, afeta o mundo todo e, particularmente, como é que ele afeta as mulheres. Então, isso é um aspecto interessante do movimento feminista, mas esse anticapitalismo também tem várias formas de se expressar, né? Por exemplo, volta de novo àquela questão, como é que tu vê a origem da opressão da mulher? Porque, por exemplo, se tu não concorda com essa análise, né, que a opressão da mulher surge no bojo da existência das classes sociais, tu também não vê isso na atualidade. Então, começa a haver uma discussão que vai correndo por um lado, por um outro, é contra o capitalismo, mas o que põe no lugar? Então, é muito comum alguns movimentos hoje, né, defenderem muito a autonomia das comunidades, né? Em vez de se discutir questões relativas a classes sociais, colocam o foco da discussão na necessidade da autonomia e desenvolvimento das comunidades. Então, consideram que a alternativa ao capitalismo é um caminho onde as comunidades tenham mais sustentabilidade, sejam mais saudáveis e sejam mais autônomas, para que realizem as transformações necessárias. Então, colocam a resolução do problema em focos mais locais, menores. Tem outros grupos que entendem o seguinte: não, esse movimento é anticapitalista, mas o que vem depois eu não sei, né? Então, na verdade, quer acabar com o capitalismo, mas não tem muito claro o que quer no lugar, né? Que também é uma tendência bastante comum, né? Além dos que não têm projeto, tem uma parcela também que tem essa concepção de que quer o fim do capitalismo, mas não sabe ou acha que não há uma solução ainda para dizer o que deve ter
depois do capitalismo. E tem outros grupos feministas, né, dos quais eu faço parte, que entendem que a necessidade do avanço para uma sociedade mais avançada, uma sociedade socialista. Que aí é o seguinte, eu sei que tem muitos questionamentos nesse campo, e alguns deles eu acho bastante interessantes, porque nenhuma sociedade socialista, né, ela também resolveu os problemas das mulheres até hoje. Nós temos consciência disso, que muitas sociedades avançaram muito no campo feminista, muitas sociedades socialistas, mas que, na verdade, não conseguiram superar todas as contradições, né? E não conseguiram superar muitas das contradições. A gente tem essa clareza. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente vê hoje, agora eu fico pensando na questão da pandemia, né? E a gente vai vendo como que os países socialistas enfrentaram a pandemia, tu vê que deram 10-0 nos países capitalistas, né? Porque tiveram um outro foco para combater a pandemia, né? Não baseado no lucro, não baseado nos critérios que foram estabelecidos pelas sociedades capitalistas que achavam mais importante a cooperação econômica imediata do que o ser humano, né? Então, tu vai vendo que mesmo nas propostas socialistas, e que tem diferentes propostas socialistas de desenvolvimento, algumas que avançaram e outras até que chegaram a retroceder, né? Tu vai ver que algumas abordaram a questão da mulher de forma muito interessante. A própria União Soviética teve conquistas no campo da questão da mulher fundamentais na sua época, né? Alexandra Kollontai foi uma ministra de Estado, mulher, que lutou muito, inclusive, dentro do próprio partido, para fazer avançar a luta da mulher já na construção do socialismo. E nós sabemos que havia uma discussão muito interessante, e eu fiquei bastante admirada com uma discussão a respeito da condição da mulher na União Soviética, porque ainda que a Kollontai reconhecesse os avanços daquela experiência socialista, ela dizia o seguinte: enquanto tu não tiver a proletarização do campo, que seria fazer o campo avançar para uma sociedade diversificada, né, onde tu ainda tinha parte da propriedade privada e uma parte de propriedade coletiva, mas enquanto tu não tivesse o assalariado do campo, tu ia manter a mesma opressão sobre a mulher que havia antes da Revolução. Ou seja, a mulher do campo, todo mundo sabe, né? Ela trabalha todos os dias da semana, não tem sábado e domingo, e trabalha, além do trabalho da roça, ela trabalha em casa fazendo outros afazeres, como todas as mulheres, né? Cuidando da casa também. E mesmo com a implantação do socialismo, essa situação mais particular da mulher não tinha mudado. E a Kollontai entendia que a forma de mudar isso era transformar essa mulher em mulher assalariada, porque aí ela teria o trabalho 8 horas por dia, digamos, né? Teria o seu descanso e teria o seu descanso no fim de semana, quando outra pessoa cumpriria aquele horário num regime diferente por trabalhar no fim de semana. Então, pelo menos, ela teria, como a mulher trabalhadora da cidade, o direito ao descanso que ela não tinha no campo. Então, isso é uma discussão interessante para aquela época, porque isso aí foi no início do século XX, né? E essa questão não está nem de perto resolvida nos dias de hoje em nenhuma sociedade. Então, continua se mantendo como um problema a ser resolvido. Então, eu entendo que essa é uma outra discussão importante, discutir para onde esse movimento avança. Bom, então, eu falei então sobre essas particularidades, né? Coloquei o meu ponto de vista a respeito da origem da opressão da mulher, e eu também queria, assim, para finalizar, né, colocar algumas coisas sobre a atualidade, né? Deixa eu ver a hora aqui, 19h55, já é quase uma hora quase que eu estou falando, 50 minutos. Eu queria, só assim para concluir, colocar algumas questões de futuros debates, né? Eu estou muito preocupada com a discussão sobre a pandemia, né? Como ela está afetando hoje as mulheres, né? E que é uma coisa totalmente invisível. Só a mulher que vive, né, o fato de estar acumulando todos aqueles cuidados que às vezes ela não acumulava antes da pandemia, né? Só que ela vive aquilo sozinha, ninguém nem está sabendo, a gente só supõe que as mulheres hoje estão com os trabalhos de cuidados redobrados. E a gente sabe também que, mesmo assim, em muitas situações em que o homem também está em casa, ele continua não fazendo
nenhuma atividade de cuidado, mesmo quando essa mulher está trabalhando, né, online, e ele trabalhando online, ou um dos dois não trabalha online, né, mas a mulher, em geral, quando, além de trabalhar online, ela exerce todas as atividades de cuidado, enquanto para o homem é considerado que ele só tem que realizar o trabalho para trazer um recurso para casa. Continua aquela visão que o homem é o provedor e, por isso, compete à mulher o seu trabalho de pequena escrava de realizar a atividade doméstica. Então, essa discussão eu gostaria que a gente aprofundasse no decorrer do nosso curso. Além de uma outra questão, que é o seguinte: o que vai ser o pós-pandemia para as mulheres? Né? Se eu li hoje que a população ativa, já metade da população ativa do Brasil está desempregada. Quantas dessas são mulheres? Muitas são mulheres. Muitas mulheres perderam o emprego. Claro, homens também, eu não estou dizendo que não, mas eu estou dizendo que muitas mulheres perderam o emprego num quadro de que não há uma perspectiva de resolver. Empresas quebrando, etc, etc. Como vai ser essa situação da mulher? E pior, como vai ser as consequências desse tal de trabalho online? Quando muitas empresas vão descobrir que é muito bom tu manter a mulher em casa, né? Onde ela gasta a sua luz, ela usa o seu equipamento, se quebrar o equipamento, ela manda consertar, né? Quando ela resolve os problemas em casa, né? Não pode faltar porque está trabalhando em casa mesmo. Então, muitas empresas vão achar que esse negócio online é bem interessante, inclusive na universidade, né? É possível que venham novas regras do ensino e que pelo menos parte dele seja recomendado que seja feito à distância, de tão bom que ele é, né? E, na verdade, isso aí afeta milhares de mulheres, né? Algumas mulheres até estão achando interessante trabalhar online, mas não quer dizer que todas estejam satisfeitas com esse trabalho, até mesmo porque, como eu disse, algumas delas, com isso, redobraram os seus trabalhos de cuidados, além do trabalho que fazem online. Então, é uma outra discussão que eu gostaria que a gente pudesse ter aqui, né? Para continuar discutindo a perspectiva feminista, também nesse campo de como que a pandemia nos afeta, né? E nos afetará no futuro, no futuro bem próximo, né? Bem próximo, né? Quando a gente tiver a vacina e começar a enfrentar a questão do contágio de forma diferente. Então, eu queria colocar isso para vocês. Eu vou dar em algum lugar um link, né, sobre essa entidade que eu participo, que é a União Brasileira de Mulheres. Nós trabalhamos muitas vezes em conjunto aqui com Degêneros, também fazemos atividades combinando ações com o Degêneros, né? Porque temos um entendimento comum, eu acho, da importância da luta das mulheres, né? E entendemos também que, além do movimento de mulheres, tem que ter a teorização sobre o movimento, que isso quem faz mais é o Degêneros, né? A UBM é uma entidade mais de luta. Eu vou deixar depois um link sobre o manifesto dessa nossa entidade e como se filiar, inclusive, ao UBM. E depois, se alguém também quiser entrar em contato para saber como é que é o UBM, também estou à disposição. É uma entidade que tem esse objetivo, lutar pelos direitos da mulher e, nesse momento, lutar em defesa da vida, né? E pelo afastamento desse governo que não nos representa. Então, ficaria por aí, e eu não sei como é que a gente continua, o pessoal se inscreve para opinar ou para perguntar, como é que é agora? Vitória, Márcia, A gente Adriana. pode dar uma liberada nas perguntas agora. Eu vi que Perfeito. o Hudson tinha feito perguntas, o Luciano também. Tá Se bem. quiserem ir liberando o microfone e a câmera para fazer as perguntas. Eu vou pegar aqui uma caneta para anotar. Pronto, estou a postos. Hudson, bem-vindo, Hudson, Tô parceiro aqui entrando. do Biloca, que nosso. saudade de te ver ao vivo. Oi, Eu não Vitória. nada. Aí, repete, por favor. Tava falando oi agora. Ah, tá bem. Cumprimentando. Tá, deixa eu fazer a pergunta, então. Às vezes as pessoas perguntam assim, mas e aí, homem pode ser feminista? Essa é a primeira parte da pergunta. E a segunda é,
O movimento LGBT, que há mais, enfim, ele tem essa luta na questão do gênero, da sexualidade, que intersecciona com a mulher e tem muito a ver, né, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, Perfeito. né, Uhum. enfim. O movimento LGBT, ele também é uma face do feminismo? Então são duas, assim, homem pode ser feminista e o movimento LGBT, ele é uma face do feminismo? Tá. Nós vamos acumular umas perguntas, Adriana, Vitória. Zé pode ir respondendo. Pode ir Tá bem. respondendo. Tá. Bom, veja só como é que eu vejo, né? A questão do homem ser feminista. Eu acho que, evidentemente, a condição da mulher ela é entendida pela mulher. Inclusive, eu considero pela mulher trans. Ela pode fazer parte do movimento feminista porque ela sofre as condições, né, as contradições que as mulheres sofrem, né? Mesmo que alguém coloque, sim, mas ela foi uma parte da vida dela homem, mas o fato de ela ter entendido a sua condição de mulher, não me importa se foi agora, se foi na infância, ela passa a viver as contradições que as mulheres vivem. Algumas feministas dizem o seguinte, sim, mas ela, numa certa parte da vida, talvez ela foi um homem opressor, mas isso não está em discussão agora. O que está em discussão agora é que ela se sente mulher e dessa forma eu acho que o movimento feminista deve entender. Sobre a questão do homem ser feminista ou não, eu acho que um homem ele pode apoiar a luta feminista, assim como eu sou uma mulher branca e apoio a luta da mulher negra. Né? Com certeza, apoio a luta da mulher não branca. Né? Eu posso apoiar, e eu acho que a forma desse apoio, que foi uma coisa também que eu entendi só recentemente, eu tinha uma visão equivocada, na minha opinião. Eu entendia quando um grupo de mulheres negras se reunia para lutar pelos seus direitos, eu dizia que beleza, maravilha, estão se organizando. E não queria nem saber do que elas tratavam. Hoje eu entendo que não é dessa forma que a gente tem que se posicionar. Eu entendo que quando tu estiver junto com as mulheres negras, né, e participar dos seus debates ou compartilhar suas manifestações, tu tem que procurar entender, entrar naquela discussão para entender o que está acontecendo, para que a gente não fique só um apoiador, né, por fora. Então, acho que é a mesma coisa da questão do feminismo e como os homens participam, né? Eu acho que eles podem apoiar tranquilamente. Não vejo nenhum problema em ter um homem numa manifestação feminista. Eu vou entender que ele está naquele momento como um homem apoiando o movimento das mulheres. Né? Então, não vejo problema, eu acho que é pertinente. E a questão LGBT, eu não entendi direito qual é a tua pergunta sobre. Pode me explicar de novo, Hudson? Sim, o movimento LGBT, e nesse sentido, assim, às vezes a gente coloca as letras todas juntas, né, mas elas têm particularidades na sua luta. Mas muitas vezes as pessoas entendem o movimento LGBT por problematizar a relação de poder, privilégio, vulnerabilidade de pessoas não heterossexuais e que isso ter uma associação. Hudson, para isso é cortado. Eu perdi a tua última frase. Tem que ver aí na técnica o que está acontecendo. Não sei se a minha intervenção foi cortada, porque a tua está bem cortada. Eu perdi o raciocínio. É a do Hudson. É a do Hudson, professor, a conexão dele. Hudson, então dá uma Deixa tentadinha eu... e ver o que é. Se não, escreve a pergunta, também serve. Vou escrever. Acho que Tá? é Tu escreve. melhor. Perfeito. Pode escrever que eu recebo aqui. Se alguém preferir escrever, também não tem problema nenhum. Se alguém quiser ir perguntando. Enquanto o Hudson vai escrevendo, tem uma pergunta do Luciano.
Tá, Luciano, vai lá. Como os movimentos feministas entendem, encaram e leem a militância de mulheres contra o feminismo? Contra o feminismo? Contra o feminismo. Puxa vida, é complicado. Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente não respeita muito, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tenta entender, né? Por que que aquelas mulheres ainda não perceberam que são feministas, né? Porque, na minha opinião, as mulheres, em geral, elas vão tender a ser feministas, né? Por que elas não vão lutar pelo que elas mesmo pensam, né? O que acontece é que a sociedade impõe alguns rótulos do movimento feminista que faz com que as mulheres, muitas vezes, achem que aquelas lutas não são as delas, né? Então, eu acho que, assim, mais no movimento, né, não há um ataque a quem não é feminista, né, um ataque público, mas há sempre aquele questionamento. Agora, de qualquer forma, dentro do movimento feminista, eu acho que é uma tendência de entender que a mulher não feminista é expressão da própria sociedade, né? Que ela sofre das mesmas influências que levam os homens a atacarem as mulheres, os homens, né, terem posições machistas, né, misóginas em relação às mulheres. Então, isso também afeta outras mulheres, né? Então, isso era muito comum quando eu era estudante, as mulheres diziam, não, eu não sou feminista, eu sou feminina. Hoje tu vê muito pouco isso, né? Mas tu via muito esse tipo de posição porque entendia que o movimento feminista era contra os homens. Então, as mulheres não queriam ser contra os homens, né? Porque ficavam, pô, mas eu sou casado, ou eu tenho namorado, como é que eu vou ser feminista? Né? Então, entendiam de uma forma incorreta. Mas quando a gente pode esclarecer, né, a gente tenta esclarecer, né? Mas, às vezes, a gente vê que os interesses daquelas mulheres são os mesmos dos setores das classes dominantes que querem manter a mulher na opressão. Aí a gente tem uma atitude meio, né, de não ter muito respeito. Mas a gente não expressa muito isso, né? Tu não vê bate-boca das feministas assim contra as não feministas em geral, né? A não ser que as não feministas provoquem. Não sei se era isso, Luciano. Uma opinião pessoal, assim, eu acho que no momento que a mulher está se posicionando, ela já é uma feminista. É Ela um já pouco está por se aí. opondo a alguma coisa. É um pouco A por aí. pergunta do Hudson é: o movimento LGBT problematiza a questão de discriminação de pessoas com base no gênero e no sexo. Não seria esse movimento, portanto, também uma face do feminismo? Olha, eu quero te dizer o seguinte, eu acho que na discussão de gênero, né, Hudson, quando a gente começa a discutir gênero, as coisas elas vão na mesma direção, né, dentro da discussão de gênero. Agora, as lutas podem ser diferentes, né? Então, eu acho que as lutas específicas, eu quero dizer, de cada um dos movimentos pode ser diferente se vai discutir políticas públicas. Bom, as políticas públicas para LGBT podem ser diferentes de algumas outras políticas públicas feministas, mas eu acho que no global elas se somam, né? Até porque dentro do movimento LGBT tem as mulheres lésbicas também que se organizam, né, pelos seus direitos e fazem parte do nosso movimento, né, fazem parte dos dois movimentos. Então, eu acho que há como é que se diz, uma confluência, não sei se é isso que tu está imaginando, acho que não há contradições, né? Até porque, se nós voltarmos àquela discussão anterior, no fundo, nós sabemos que o aumento do fascismo, né, a ultradireita, ela é penosa, sacrifica tanto as feministas como o movimento LGBT com todas as suas siglas, letras posteriores. Luciano perguntando: Por quê, Hudson? O como. que tu acha? Tu acha o quê? Não sei se tem alguém inscrito. De repente, o Hudson dá uma opinião também. Tem alguém inscrita? Ou inscrito? Não, não, eles estão pedindo para mim falar das perguntas, na verdade. Eles fazem a Tá. pergunta e eu vou falando para a senhora. Tá. Hudson, se quiser abrir o microfone e compartilhar sua opinião. Compartilha, porque eu quero saber também a tua opinião. Não, vocês conseguem me ouvir bem? Ouvi sim. Ai, que bom. Não, eu concordo. Eu acho que tem um atravessador comum, porque
tem uma opressão contra o feminino e, na verdade, as pessoas LGBT, né, elas podem se identificar como mulheres, elas podem transicionar para mulheres e eles lidam o tempo inteiro com o feminino, que também é objeto de opressão sistemática da nossa cultura. É que eu queria entender como você articula isso, porque eu basicamente eu concordo, né? Eu acho que tem, enfim, muitos atravessadores com a questão da propriedade privada, do nosso modelo, nosso sistema de produção, da ideia né, de geração de prole, né, que é pensado, que a gente pensa no caso heterossexual, etc e tal, e a mulher como uma força reprodutora, né, nesse sentido, ela é submetida a essa questão, e os LGBTs, eles acabam colocando também em questão essa questão da reprodução, né, o que acaba sendo, de certa forma, anti-reprodução desse sistema capitalista, né? Então eu acho que tem um atravessador comum, sim. Mas muito obrigado pela pergunta. Quer dizer, pela resposta. Sim, não, é porque eu também queria ouvir o que tu pensa, né? Porque, na verdade, tem muitas questões do movimento LGBT que eu não acompanho, né? Eu até tenho essa contradição agora, né? Porque eu tenho um orientando que está discutindo esse tema e, de repente, eu quero ter muitas conversas com a comunidade para poder melhor atender, né? Talvez, né, participar da banca, né, Hudson, ou participar de alguma forma dessa orientação para que a gente possa ser mais produtivo, né? Eu vou adorar poder contribuir. Tá certo, então vamos conversar, Hudson. Tem uma pergunta e depois a Adri está inscrita para falar. Tá bem. O Luciano perguntou: o que a senhora entende? Como a senhora entende? Não, a senhora não está aqui. Quem está aqui é a Biloca. Então, vou modificar a pergunta dele. Como você entende a militância da ministra Damares? Militância? Pois é, né? Aí, né? Não é uma feminista, certamente, né? Ela é uma pessoa que foi influenciada totalmente pelos interesses da classe dominante para manter, né, a submissão da mulher em tudo que ela faz, né? Quer dizer, ultimamente, até com essa questão mesmo das crianças, fazer a máscara, meu Deus, o que é aquilo, né? Não tem explicação. Eu acho que ela é uma representante desses interesses de classe, né? E ela representa muito bem, porque ela não concorda de nenhuma forma de liberação da mulher, né? Nenhuma forma. Então, eu não entendo como uma militância feminista, né? Entendo como uma pessoa que reproduz, né, o que a classe dominante determina para as mulheres, né? E através, muitas vezes, de certas igrejas, né, que procuram manter essa questão bem dentro dos padrões, né, que devem permanecer do status quo, né? Seria isso. Adri, pode me liberar o microfone se quiser fazer a pergunta. Adriana. Oi, Biloca e demais colegas, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Eu estou. Vai lá. Então, Biloca, primeiro eu queria te dizer que gostei muito, né, da tua fala, de toda a forma como tu trouxesse, né, as questões da história do feminismo, que ela é tão importante para nós, né, mulheres, né, conhecer um pouco dessa trajetória. E, bem, o que eu queria falar para ti, não sei se tu poderia, assim, né, desenvolver um pouco mais, né, é que às vezes a gente tem uma ideia, né, de que a interseccionalidade, né, essa luta, né, sobre classe, gênero, raça, sexualidade, idade, entre outros marcadores identitários, né, ela é nova, a gente diz assim, atualmente, se a gente for falar, né, em termos científicos, né, da ciência, realmente é nova, né, mas já desde os anos 60, né, Elizabeth Souza Lobo, Eliette Safiotti já vem fazendo essa discussão. Então, acho que, não sei se tu poderia trazer um pouco essa ideia. E uma outra coisa que eu queria te pedir para te falar mais, assim, porque eu sei que tu fala isso muito bem, assim, então eu queria ouvir mais de ti.
porque a gente é companheira aí de algumas caminhadas, né? É a ideia também da classe social, né, da classe trabalhadora, da classe operária, né, ter dois sexos, porque isso é uma coisa importante, porque muitas vezes, quando a gente está na militância, numa pauta geral, né, às vezes as pautas das mulheres, elas muitas vezes são minimizadas, né, em detrimento de uma pauta geral. E esse diálogo a gente precisa nos fortalecer também, né, sobre a importância da pauta geral para o feminismo, mas contudo, né, que a militância entenda que a pauta feminista também, né, ela é muito importante, tem suas especificidades. Então, eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, né, que acho que é importante, e tu fala muito bem, então, queria te ouvir mais. Obrigada. Tá. Viu, Adriana e pessoal aí, eu acho que as duas questões são muito ligadas mesmo, né? Porque durante muito tempo, né, o movimento, alguns movimentos, eles subestimavam essa questão da mulher. Vou falar do tempo até que eu era estudante, né? Eu estudava arquitetura em plena ditadura militar, né? E o que acontecia, né, sobre os temas feministas, né? A maioria dos partidos, mesmo de esquerda, acabavam subestimando total a questão da especificidade da luta da mulher. Porque o que eles entendiam? Né? Eles entendiam que a luta principal naquele momento era acabar com o regime militar. E, de fato, era a luta principal naquele momento, era isso. Até porque a condição que a gente vivia, não tinha ainda ocorrido a anistia, né? Nós tínhamos presos políticos, nós tínhamos exilados, né? Nós tínhamos vários lutadores sendo submetidos à tortura dentro do próprio país, né? Então, todas as forças do setor mais de vanguarda que havia no movimento social, ele estava voltado para fortalecer essa luta, né, contra o regime militar, até mesmo para criar uma nova condição no país, né? Buscar essa democracia, né, que se falava. Eu sempre digo, né, a gente só fala em democracia quando ela não existe, né? Então, naquela época, a gente falava muito em democracia, que nós queríamos a democracia, e é engraçado que hoje a gente volta a dizer que a gente precisa de democracia, né? E então, o que acontecia? Claro que havia certos momentos, né, de maior fechamento político, que tu não tinha como falar de mais nada. A questão mesmo era tentar a liberdade dos presos políticos, liberdade de expressão, a liberdade de organização para fazer o movimento avançar. Mas isso não foi o tempo todo, né? Isso não, houve altos e baixos, houve períodos de maior repressão e depois houve um certo período de um certo distensionamento de abertura política. Mas o que acontecia? Acontecia que aquelas regras de que, não, o importante é acabar com o regime militar e a luta das mulheres é secundária, a luta da comunidade negra é secundária, né? Qualquer coisa que desvie da luta contra o regime militar é secundário, né? Já não era mais o momento de tu manter esse tipo de situação. E se mantinha, né? Então, dentro dos grupos políticos, né, havia essa questão, até porque aí eu vou entrar nessa questão que tu colocou, havia uma compreensão da prioridade da luta de classe sobre qualquer outra coisa, né? Se tu vai lá no Marx, nunca o Marx disse que a luta econômica é a única luta que se trava, né? Nem ele dizia isso, né? São os que leem Marx do jeito que querem que acabam colocando outras expressões. Marx colocou sempre a importância da luta econômica, mas sem minimizar, né, a importância de todas as lutas que ocorriam naquele momento, sem deixar de entender o papel da superestrutura também na economia, né? Nunca negou isso, mas havia uma leitura do marxismo um pouco, vamos supor, reduzida, limitada, que dizia que o fundamental era a luta de classes, portanto, nada poderia tirar do eixo a questão da luta contra o regime militar, né, e a luta pela democracia. Então, isso era muito forte, né? É como se dissesse hoje, né, que não, que os movimentos identitários estão atrapalhando a luta contra o Bolsonaro, né? Não é isso, né, pessoal? Nós sabemos que o fascismo cresce, nós sabemos que tem que fazer a luta contra o fascismo, nós temos que
que unir a maior frente possível contra a extrema-direita nesse país. A gente sabe de tudo isso, mas não vamos deixar de manifestar os nossos desejos, as nossas reivindicações e as nossas propostas, né? Não vamos deixar de contestar essas medidas que têm aparecido como leis, medidas provisórias, né, que acabam com direitos da mulher, da comunidade LGBT, dos negros, seja o que for. Mas não vamos deixar de levantar isso, né, em função de que tem um alvo principal, né? E tem, né? Porque a grande questão hoje é exatamente isso. Nós vivemos o avanço do fascismo no Brasil no momento que o fascismo avança no mundo inteiro, né? Porque se fosse diferente, se o mundo inteiro estivesse num vento democrático e só que tivesse essa construção do fascismo, era uma situação, e ao contrário também seria uma outra situação. Mas estamos vivendo um momento que realmente cresce uma luta para acabar com os direitos mais elementares da população, do povo, das mulheres, de todos, né? E no Brasil nós temos um representante, né, desse fascismo aí, se aliado ao governo americano, que também tem a mesma matriz fascista. Então, dentro desse quadro, nós vamos deixar de levantar as nossas lutas? Não. Agora, eu quero dizer, né, Adriana, que eu acho que tu levanta isso com propriedade, porque em certo momento, né, se chegou a esperar essa ideia. Não, tudo bem, a luta da mulher é muito importante, mas só se tu considerar como essencial a questão da luta de classe, né? E, no fim, essa discussão descambava para o seguinte, ó, vamos discutir só a luta de classe, a questão da mulher não interessa, né? Descambava para isso. Então, hoje, eu acho que há um crescimento nessa compreensão, né, de que é uma luta que tem uma importância vital, né? A discussão da questão de raça e de gênero nesse processo, né? Entendendo dentro do contexto da luta de classe, né? Aí o que não dá para tirar é a luta de classe do contexto, mas tu tem que perceber a especificidade, como tu bem colocou, dessas lutas. E eu acho que muitas delas, muitas vezes, estão ajudando, como eu falei para vocês, né? Lá uma mulher, lá no povo, né, que não é ligada a nenhum partido, que não é ligada a nenhum movimento, de repente ela fica sabendo que tem um ato, não agora que nós estamos em pandemia, né, mas em outro momento, tem um ato, né, que é pelos direitos da mulher lá, e ela se identifica por um direito, né? Hoje ela pega e vai por aquele direito, né? Não está entendendo bolsonaros e fascismo, ela está, né, preocupada, que ela acha que ela, naquele movimento, vai fazer a diferença, ela vai por isso. Quando a gente participa de uma atividade pública, de um ato, a gente só vai porque acha que a nossa presença faz diferença. Se a gente achar que não faz, a gente não vai, né? A gente vai quando acha que faz. Então, a gente se sente participante do movimento. Então, mesmo que ela vá inicialmente, né, por uma questão que seja completamente específica, é dentro daquele processo que ela vai tomar conhecimento que não basta alcançar aquele direito, que tu tem que mexer mais fundo, porque a transformação que a gente necessita é muito maior, né? Porque se ela tem origem lá, né, na propriedade privada, a nossa opressão tem origem lá na propriedade privada, né? Não é qualquer mudancinha de governo que nós vamos resolver, né, as nossas contradições. Pessoal quer conversar? Alguém quer opinar também? Eu acho que pode opinar. Eu ficaria contente de ouvir também o que os estudantes aí estão pensando, meus colegas, né? Como é que estão vendo essa questão dessa forma do movimento feminista de se colocar nos dias de hoje, né? A professora Márcia tinha comentado, hoje com a pandemia se aprofundam as desigualdades sociais e atinge especialmente as mulheres e os outros grupos também vulneráveis. Perfeito. Eu acho que é por aí. Eu estou achando que essa situação... Aliás, eu quero fazer esse desafio aqui para todos presentes, né? Uma das coisas que eu não falei, que eu queria ter colocado, é o seguinte: nós, enquanto universidade, nós temos uma responsabilidade,
a responsabilidade acadêmica, né? Então, não basta, eu acho, nós apenas participados dos movimentos de mulheres, né? Eu acho que a nossa responsabilidade também é produzir conhecimento e refletir sobre o conhecimento produzido, né? Então, nessa discussão, e aí o Hudson também serve para a questão LGBT, na questão feminista e na LGBT, nós temos que ter muito claro que a nossa escrita, ela não é só a denúncia, né? A denúncia, ela é uma coisa que não pode se admitir só a denúncia na academia, né? É preciso que a gente reflita sobre os fatos que a gente está denunciando, sobre os dados que a gente está trabalhando, com base no quê? Na literatura. Então, nós temos que ler sobre o feminismo, nós temos que ler sobre a questão LGBT, no caso do movimento LGBT, né? Nós temos que ler, nós temos que compreender o que outros teóricos já contribuíram anteriormente a nós, entrar nessas discussões polêmicas que tem, né? Porque tem muitas discussões sobre o feminismo e mesmo na questão LGBT que são muito polêmicas ainda e que a gente tem que procurar entender e produzir sobre isso. Então, eu quero desafiar os alunos que estão aqui, meus colegas, que nós temos essa responsabilidade de produzir sobre isso, né? Por isso que eu aceitei esse aluno, né, que quer escrever sobre LGBT no espaço público, porque ele está preocupado com isso, né? Está preocupado que hoje existem, né, espaços na cidade que não são acessíveis aos LGBT, assim como existem espaços que são mais procurados. Ele quer entender esse processo todo e, principalmente, ele quer entender isso dentro agora da questão da pandemia, né? Esses espaços, eles vão ser os mesmos, né? Como é que a população LGBT está entendendo não poder usar esses espaços antes que eram seus espaços, né? De onde eles tinham mais apego, né? O que significa para a comunidade LGBT voltar para casa, né? Que alguns não são aceitos em casa, né? Então essa coisa toda está em discussão agora na pandemia. Então acho que nós temos uma obrigação de tentar refletir sobre essas questões e no feminismo também, né? Eu tenho as ideias que eu tenho sobre a questão da mulher na pandemia, elas estão sendo nesse momento muito superficiais. Eu não tenho nenhuma profundidade sobre isso. Eu quero entender melhor, né? E quero ver o que a gente vai poder fazer, né? Quando acabar a pandemia, quando a coisa ficar mais controlável, né? Não normal, porque normal é o novo normal que a gente fala, né? Não vai ser o mesmo normal. Mas como é que a gente vai se postar dentro dessa situação, né? E eu acho que nós temos um compromisso de escrever sobre isso, né? Eu acho que aqui o De Gêneros, ele pode, né, daqui a pouco, né, a gente propor um evento para discutir essa questão da situação da diversidade e a pandemia. Acho que a gente pode ver alguma coisa para o futuro para discutir isso, porque nós também... O que a gente está percebendo é o seguinte, é que a pandemia ela está colocando, dando visibilidade a questões que se sabia, mas que vão passando. Por exemplo, essa questão dos cuidados, por exemplo, o que me dói é que a gente sabe que está acontecendo isso, mas a sociedade não está nem tomando conhecimento do que as mulheres estão passando. Fica assim, uma mulher se queixando para a outra, né? E deu. Né? Não se conseguiu, né, fazer alguma coisa, fora a questão da violência, que a gente sabe também que aumentou em função dessa mulher estar em casa com seu agressor, né, mais tempo do que estava antes. Então, são todas questões que a gente vai ter que abordar, na minha opinião. A Luciana comentou: os movimentos de greve de mulheres trouxeram uma nova dimensão à greve, quando passam a existir o reconhecimento do trabalho reprodutivo não remunerado como trabalho. Sim. E aí, Luciana? Luciana. Ah, a Luciana falou? Tá. E a Fernanda comentou: professora, a religião historicamente reproduz a violência contra a mulher. A autora Silvia Federici contribuiu nesse reflexo, Considerando o atual contexto político, o que podemos ressaltar na relação entre feminismo, religião e opressão contra mulheres? Obrigada. Tá, eu acho que está interessante isso. Eu acho, pessoal, que é o seguinte, a gente tem que ter
uma coisa clara, né? As pessoas, né, que estão... talvez tenha a ver isso com aquilo que o Luciano colocou anteriormente, né? A gente sabe que tem muitos preconceitos em algumas religiões em relação às questões da mulher. Na religião católica, eu sei qual é a contradição, porque eu fui criada na religião católica. Qual é a grande contradição da religião católica com os direitos da mulher? É porque a religião católica defende a propriedade privada, né? Nas outras religiões evangélicas, né, existem também preconceitos do papel da mulher, né, e da LGBT também, da população LGBT também, nas duas existe, né? Mas a gente tem que diferenciar o que é aquilo que é divulgado como opinião, né, de quem dirige esses movimentos e entender a população que frequenta as igrejas, né? A população que frequenta as igrejas, ela frequenta em busca de uma solução para a sua vida, né? Como o Estado não resolve, não dá as condições de vida, né? As pessoas procuram em algum caminho as suas formas de superar os seus problemas. E para muitos a religião ajuda. Então elas procuram por causa disso. Agora, o que acontece? Quem emite essas opiniões, né, preconceituosas, misóginas, homofóbicas nessas igrejas, bom, essas pessoas, elas são equivocadas e procuram, né, atingir os movimentos. Agora, os frequentadores nem sempre eles têm essas opiniões, né? Eles são influenciados por essas opiniões, mas não quer dizer que eles tenham, né? Que eles não possam desenvolver um outro pensamento, né? Eu sei que no quadro atual as coisas são muito complicadas por causa desse toda como é que se diz, o desenvolvimento das fake news e tal, porque o pior de tudo, né, pessoal, é que essas notícias misóginas e homofóbicas elas não chegam para nós, né? Elas chegam para quem tem que chegar, né? Porque às vezes tu ouve algumas coisas que alguém conta que tu vai dizer, eu nunca recebi essa notícia no meu WhatsApp, nem no meu Face, nem no meu Instagram, né? Mas tem pessoas que são mais suscetíveis a essas opiniões que estão recebendo, né? Por causa de toda a forma como é encaminhada essas fake news, né? Então a gente vive numa bolha, essa que é a verdade. A gente vive numa bolha quando a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então a gente não pode atacar essas pessoas, né, que apresentam essas opiniões muitas vezes misóginas e homofóbicas dentro de um contexto micro, né? Não são as verdadeiras pessoas que têm interesse em divulgar isso, né? São receptoras dessas opiniões e que a gente pode até tentar discutir com algumas delas e minimizar essa compreensão, né? Agora, quem é reprodutor dessas opiniões é difícil de tudo chegar lá, né? Porque não vão mudar de opinião mesmo a respeito de várias questões que são levantadas pelo movimento feminista e LGBT. Prof, pelo horário a gente já deveria encerrar, mas a gente vai avançar um pouquinho. A professora Márcia pediu inscrição para falar sobre a religião, a questão da religião. Tá. Só um pouquinho antes de nós terminar, eu só gostaria que a Adriana já desse uma palhinha aqui sobre o que é que vai ser o debate da próxima semana, tá? Sim. Vamos ouvir a Márcia, então. Estão me ouvindo bem? Sim. Biloca, eu acabei não colocando ali, né, porque eu queria relatar um pouquinho, acho que ia ficar mais demorado eu colocar escrita, né, mas também eu quero ser bem rápida, porque eu sei que a gente já está encerrando. Em primeiro lugar, te parabenizar, eu adorei a tua fala, acho que o grupo aqui gostou muito, polemizou, está levantando o debate, e essa é a proposta do nosso curso, né. Em relação à questão religiosa, eu gostaria, assim, de dizer para as pessoas, enfim, que estão aqui, eu acho que a gente está vivendo um momento bem difícil, né? E a gente precisa ter muita cautela e cuidado, né? Quando a gente faz a crítica em relação às religiões. Porque, embora eu concorde, né? Alguém citou ali o livro da autora Silvia Federici, ela tem sido uma feminista, tem sido uma referência, faz um estudo forte sobre a Igreja Católica na Idade Média, colocando, né, como a partir daquele período se constrói esse momento, enfim, de, né, se alicerça, né, boa parte da estrutura de opressão contra as mulheres. Mas, e a Igreja Católica ainda está aí presente, muito forte, por sinal, né?
E a gente também tem hoje aqui no Brasil muito forte um grande número de igrejas evangélicas que a gente sabe que está, né, fazendo aí, e vocês já falaram aqui também super bem, onde a gente tem a própria Damares como uma representante, ela está lá como uma representante de, né, de uma boa parcela aí de igrejas evangélicas, né, não é à toa que ela está ocupando aquele espaço, mas o fato é que também eu gostaria de lembrar aqui, porque eu passei por essa experiência também na minha trajetória de formação, a gente também vai ter algumas, embora talvez a minoria, mas a gente vai ter algumas igrejas progressistas defendendo a temática de gênero e diversidade, né? Inclusive trabalhando com esse tema. Quando eu fiz o meu doutorado na Unicinos, eu tive a experiência, né, de ter sido orientada por uma professora que até hoje eu amo de paixão, é muito minha amiga, foi minha orientadora no doutorado, que é formada em teologia, que é a professora Edla, e uma feminista aí que está há muitos anos trabalhando e pesquisando a temática feminista, ela tem essa formação religiosa, e eu tive contato, né, através desse meu trabalho com ela, eu tive contato com um grupo de pesquisa que talvez seja dos mais antigos, né, que trabalham a temática de gênero e diversidade, que é justamente vinculado à Universidade Luterana, que fica em São Leopoldo, que é a ESP, né, Escola Superior de Teologia. É uma universidade luterana, faz parte, portanto, da Igreja Luterana, né? Tem o curso de teologia, que é o carro-chefe, mas tem outros cursos também, sempre voltados à formação religiosa, e lá tem um grupo de pesquisa de gênero extremamente atuante. Inclusive, foi a primeira vez que eu ouvi falar de uma corrente de pensamento chamada teologia gay. E não é de hoje que eles estudam essa temática, gente. Isso não é de hoje. Só que eu fiz o doutorado faz 10 anos, né? 10 anos que eu conheço esse trabalho e é muito anterior. Então, talvez seja um dos primeiros grupos de pesquisa universitários, né, no Brasil, que se constitui trabalhando essas temáticas, esteja na EST, né? Então, é uma instituição de ensino, uma instituição religiosa, mas, no entanto, é uma instituição que vem, né, fomentando esses tipos de estudo de caráter, enfim, progressista, assim como nós. Inclusive, na época, até fiz boas parcerias ali de trabalho com grupos de lá e participei de eventos, enfim, que eles mantêm até hoje. Então, a gente, só para dar um exemplo, né, pessoal, a gente precisa, acho que, ter muito cuidado, né, porque às vezes a gente bota tudo num pacote, né, porque realmente a gente vem sendo tão atacado que para a gente, as religiões todas, né, mas não são todas, na verdade, que são opressoras ou que alimentam o patriarcado e que estão de mãos dadas com o capitalismo. Existem algumas experiências religiosas e eu acho que essas a gente tem que trazer para nós, a gente tem que abraçar essas, porque não dá para negar o caráter assim popular das religiões, né, Biloca? Não sei se tu concorda comigo. Com certeza. A instituição religiosa chega em espaços que as universidades não chegam. Então, não dá para a gente chutar as instituições religiosas e achar, não, são todas contra nós, são todas nossas inimigas, ou enfim, inimigas no sentido, né, político, claro, e nem sempre dá para a gente, né, pensar por aí. Eu acho que dá para fazer boas parcerias de trabalho com alguns grupos, né, que atuam nessa área, mas que defendem também, né, a diversidade, a equidade de gênero, assim como nós fazemos. Não, é só para dar essa introdução. Obrigada. Concordo contigo, Márcia. Concordo. Adriana, pode falar um pouco para nós sobre o próximo evento? Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Adriana, e aí a próxima aula vai ser comigo, e eu convido todos a participar, até mesmo porque a gente vai discutir algumas questões sobre colonialidade, patriarcado, interseccionalidade, dar uma revisada nesses conceitos, aproximar um pouco, né, essa teoria feminista do movimento social feminista, fazer um pouco dessa discussão. Então, estão todos convidados, não quero ocupar muito tempo, porque na próxima semana aí vocês já vão ter que ficar bastante tempo comigo, então não vou abusar. Um grande beijo e espero vocês. Tchau. Okay. Tá bom, Biloca? Me comportei bem? Um abraço a todos aqui. Né? Eu só sinto que a gente não pode interagir, eu fico louca, porque acho que isso faz falta no debate, né? Mas vou continuar acompanhando os cursos e tal, e espero que a gente siga em frente. Para mim, tá
Também agradeço a todos. Muito obrigada.